Queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais uma parte aqui. Agora nós vamos começar a trabalhar com o Python, né? Por quê? Porque sim, né? Eu também quero aprender a mexer nessa jossa. E por que não, já que nós estamos num bendito de um projeto, né? Por que não nós não vamos fazer isso daqui, tá? A parte de banco de dados eu até que sei alguma coisa, né? Mas essa parte de Python e web scraping, etc, eu não entendo muito, então nós vamos aprender junto aqui. Como nós já começamos a criar a nossa base de dados dos endereços, né, das cidades em si, então nada mais justo do que nós pegarmos a lista de cidades, né, do próprio Wikipedia mesmo. No Wikipedia tem todas as cidades, a lista de todas as cidades, e nós vamos utilizar do Beautiful Soup, que é essa biblioteca aqui, né, do próprio Python, para nós conseguirmos pegar aqui os dados necessários. Ah, Zuruba, por que não está no começo? Porque tem comando aqui que eu não lembro como fazer e eu vou deixar aqui de cola, tá bom? Então não me batam por causa disso, beleza? Então vamos lá. Tem algumas formas de nós preenchermos essa bendita dessa base de dados, que é, eu poderia pegar simplesmente um nome de cada vez, né, e colocarmos aqui, o que eu não considero viável. Ou podemos utilizar do Beautiful Soup, podemos utilizar de algumas outras coisas para solicitarmos essas bases aqui da lista de endereços do Wikipedia mesmo, né, para podermos começarmos a trabalhar aqui. Eu parto de alguns pressupostos que vocês já saibam pelo menos um pouquinho de Python e já saibam pelo menos um pouquinho de HTML, né? E caso não, tem uns vídeos meus de Python, de HTML eu tenho um monte antigo, né? Mas os de Java, falando principalmente de DOM, são vídeos bons e eu considero que vocês dêem uma olhada lá, tá bom? Caso vocês nunca tenham instalado o Beautiful Soup, né? Eu tenho aqui um Anaconda e no Anaconda eu utilizei o comando simples assim, ó, conda install Beautiful Soup 4. Caso seja que nem o meu usuário aqui nas que eu uso, que ele não é usuário administrador, tem que abrir como administrador para poder executar isso, ok? Porque senão ele não instala. Então vamos lá. Né? Então nós já temos aqui o endereço do Wikipedia e nós vamos utilizar aqui Eu estou usando o Visual Studio, tá bom? Estou usando o Visual Studio. Por quê? Porque sim. Vocês podem utilizar, por exemplo, a própria linha de comando mesmo, vocês podem utilizar o Notepad++, vocês podem utilizar, por exemplo, o Jupyter Notebook. Aqui é o Jupyter Notebook, tá? Então, como eu vou estar salvando ele em IPyNB, então se vocês abrirem no Jupyter Notebook, vai funcionar, tá bom? Então não tenham tanto problema, a única coisa que eu estou usando aqui que é por causa da interface dele mesmo, tá bom? Aqui eu vou importar o Pandas, aqui eu vou importar esse BS4 Import Beautiful Soup, então se vocês já baixaram, tá bom? E esse URL Request import URL Open, outra coisa que eu também vou importar, que é a biblioteca de expressões regulares, né? Então, regular expressions. Então, eu simplesmente só importo o RE. Né? Então, deixa eu só pegar aqui minhas anotações, isso daí mesmo. Eu simplesmente só vou importar import RE, Regular Expressions, beleza? Aqui ele está conectando aqui no Python, está conectando na biblioteca e vamos lá. É que eu já tinha prontos aqui, né? Aí o que aconteceu? Eu fui mudar esse bendito aqui de nome. Aí o que eu fiz? Aí eu simplesmente mudei de nome e ele simplesmente mudou, né? Ele simplesmente mudou aqui. Aí eu me ferrei, né? Eu não consegui fazer isso daqui certinho. Então, vamos lá. Vamos para algumas coisas, inclusive algumas que eu apanhei para poder fazer. Primeiro de tudo, vamos... Qual que é o processo que nós temos que fazer, né? Para podermos trabalhar com isso. Então, vamos rever algumas coisinhas, né? Só para relembrarmos, principalmente na questão do HTML. Então, quando nós temos aqui o HTML, acho que vou abrir aqui na lista de municípios que eu acho que fica melhor, tá? Então eu vou vir aqui, aperto aqui o F12, né? Vejo aqui na parte de elementos. Então eu tenho aqui os elementos da página, ok? Se eu clicar aqui e eu clicar em um deles, né? Então, por exemplo, aqui. Então ele está dentro de uma tabela, beleza? Essa tabela ela tem uma classe, né? Sortable jQuery Table Sorter, né? E aqui ele tem o tbody, tr, td,
né? Então, aqui é linha, coluna, né? Linha, que é linha, né? Ou que é linha, o LI, perdão, é linha, e tem linha, tabela, e assim por diante. A linha da tabela, isso daqui, e aqui eu tenho uma lista, né? Então, veja que aqui, ó, o L, né? Lista sem ordem, LI da lista, lista, e assim por diante. Então veja que eu tenho uma grandíssima lista gigantesca de elementos. Né? E quais os elementos que eu estou querendo pegar? Eu estou querendo pegar estes elementos aqui. A Abadia de Goiás, eu estou querendo pegar a Abadia de Douradouros, a Abadiânia, a Abaté e assim por diante. Eu quero pegar isso. Só que qual que é o ponto? Principalmente quando nós estamos pegando isso aqui, da parte do HTML, nós precisamos entender um padrão que nós vamos ter para podermos pegar essas informações. Como assim um padrão, Zuruba? Uma tabela que tenha alguma determinada estrutura, então eu preciso necessariamente, principalmente se eu quiser pegar determinados dados, preciso entre aspas, né? O trabalho fica mais fácil. Eu preciso de uma determinada estrutura e uma estrutura válida, né, para que eu consiga pegar essas informações de um jeito mais fácil possível. Então, qual que é o jeito mais fácil possível? Eu analisar aqui a bendita da tabela e ver aonde que estão as minhas informações. Veja que as minhas informações, elas estão em uma lista, né? Uma lista não ordenada, unordered list. E está aqui dentro da tabela e assim por diante. Eu poderia pegar as tabelas, depois disso verificar qual que é a lista, né? Qual que é a lista não ordenada, quais são os elementos de lista e etc. Mas eu não quero isso. Vai ser mais complicado fazer isso. Então eu vejo que todos esses meus elementos estão dentro da tag LI, então é isso que eu vou focar e é isso que eu vou procurar. Eu vou procurar dentro da minha tag LI. Então qual é o comando que eu utilizo para poder fazer isso no Beautiful Soup? Então, primeiro de tudo eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir a bendita da página. Abrindo a página do Wikipedia. Beleza? Esse é o primeiro passo, tá bom? Porque senão você não consegue trabalhar com isso. Então, primeiro eu preciso da URL, né? Não preciso necessariamente estar colocando ela dentro de uma variável, mas eu vou estar colocando porque sim, tá bom? Aí eu venho aqui e copio e pau, colo. E aí eu faço o quê? Eu tenho que pegar qual que é o HTML. Então eu vou lá, HTML, igual URL open, né? E eu vou passar a URL. Beleza? E a partir daqui, abriu o arquivo. Então ele fez o que? Ele solicitou o arquivo via HTML e eu puxei isso daqui, agora o HTML da página está dentro da variável HTML. Tá bom? E tanto que se eu, vamos ver se eu der um print aqui, vamos ver o que aparece. Vamos lá, print HTML. Então, ó, HTTP response, paraná. Então, ou seja, voltou um objeto. E eu não lembro quais são os atributos para poder ficar mostrando aqui certinho, tá? Não lembro se é text, seja lá qual for. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar agora no criando o objeto do Beautiful Soup. Soup, isso aí mesmo. Então, soup igual ao quê? Beautiful Soup, né? Sopa maravilhinda, HTML, e você tem tipos de parsers, né? Que, resumindo, é como que a função ela vai funcionar para poder transformar o HTML em um objeto. Então, as tags serão atributos e assim por diante. Tá? Eu vou usar o mais básico, que é o HTML.parser. Para isso que ele serve. Na documentação do Beautiful Soup, ele fala lá no comecinho qual que é o... Ele fala lá no comecinho qual que é o... Quais são os parsers que tem, tá bom? Eu só não vou tirar daqui porque... Né, deixa eu colocar aqui numa outra página, porque senão eu perco exatamente qual que é a parte que eu estou querendo ver, porque senão eu acabo esquecendo na parte de usar a expressão regular, tá? Isso aqui, ó. A gente voltando aqui, ó, se a gente der uma olhada, aqui ele vai mostrar quais são os parsers, né? E quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles, tá bom? É isso. Então, voltando para cá. Beleza, eu já tenho um HTML parser. Em cima disso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo retornar quais são os objetos que eu tenho dentro dele. Então, eu quero voltar todas as tabelas. Eu posso fazer um laço. Eu pego aqui, ó, for tabelas
em o quê? sup.find all. Então ele vai buscar todas. Então eu posso colocar table. Mas veja que eu não estou colocando qual que é a tabela. Eu não estou colocando uma tag de tabela. Não estou colocando menor table maior. Não, porque a partir de quando você faz o sup ali, você usa essa função aqui do Beautiful Soup, o que ele faz? Ele cria uma estrutura como se isso daqui fosse um objeto, né? Então, se eu pegar aqui, vamos ver se eu não esqueci. Então, sup.body, por exemplo. Aí vai voltar tudo, ó. Ele volta todo o corpo do meu HTML, por exemplo. Qual que é o head? Ele vai pegar a tag head, a tag title, por exemplo. Mesma coisa, ó, lista de municípios do Brasil, Wikipedia, Enciclopédia Livre. Se eu voltar aqui para a página, se eu vier aqui, ó, olha só, head, cadê o title? O title está fora do head, pô. Ah, não, o title está dentro do head. Ó, aqui, ó, estilo, título, cadê o título? Eu sempre esqueço, já faz tanto tempo que eu não mexo com HTML, cara, que eu acabei esquecendo aqui. Mas tá aqui, ó. Lista de municípios do Brasil, Enciclopédia Livre. Eu não lembro onde é que tá aqui, até eu achei o bendito do title. Aqui, ó, título, tá aqui, ó. Lista de municípios municípios do Brasil, Wikipedia, a Enciclopédia Livre, exatamente o que está aqui. Então veja que ele transformou isso em objetos, atributos e métodos, ok? Então a partir de agora a gente já tem o nosso Beautiful Soup, ele já está dentro da nossa... Nós já conseguimos fazer o parser dele e nós já conseguimos pegar os valores. Beleza? Na próxima aula, como a gente já está em 10 minutos, na próxima aula a gente vai fazer o quê? No próximo vídeo nós vamos pegar esses valores das tabelas, né, para conseguirmos pegar as nossas listas de municípios. Beleza? E a gente vai ter que fazer isso, mas não exatamente em tabelas, nós vamos fazer com listas, né, que é bem melhor. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. É isso aí, não se esquece de curtir. Para quem está vendo agora, assinar o canal. Beleza? Tem aí os links aí de algumas outras coisas. E é isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo, galerinha.